Olá artistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Leandro Abreu e hoje eu trouxe para vocês um vídeo muito interessante. Eu vou falar para vocês hoje sobre perspectiva, como criar efeito de perspectiva em seus desenhos. É isso mesmo, vou revelar para vocês todos os segredos por trás dos grandes desenhistas, tudo aquilo que enriquece um desenho e torna ele mais real, um desenho mais profissional. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai conseguir elevar o nível dos seus desenhos. Antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada do que rola aqui. Toda semana tem conteúdo bom aqui nesse canal para vocês, tá ok? Então não se esquece de se inscrever aí no canal. Se ficar dúvida, deixa aqui no comentário e não esquece também de deixar o like para ajudar no fortalecimento e no crescimento do canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo, vem comigo! Bem, turma, hoje eu vou falar para vocês sobre perspectiva e eu estou aqui com essa folha aqui para a gente fazer alguns exemplos práticos, porém eu vou começar trabalhando a observação de vocês aí. Então eu vou retirar aqui essa folha para depois a gente dar os exemplos mais práticos. Primeiro, a gente vou abordar para vocês aqui de maneira mais teórica, porque para você ser um bom desenhista, um bom artista, você tem que trabalhar muito a sua percepção, a sua observação. Então, um artista, assim como um comediante, ele é aquela pessoa que tem a capacidade de observar detalhes ao seu redor, captar todos esses detalhes e apresentar esses detalhes para as pessoas de maneira que eles não pararam para observar a fundo aqueles detalhes. Então é basicamente isso. Assim como os comediantes, os artistas também têm essa capacidade de observar detalhes ao seu redor e através da sua arte ampliar esses detalhes para aquelas pessoas que não têm essa percepção conseguir observar. Então eu vou usar alguns exemplos com esses dois carros aqui de brinquedo aqui que eu tenho aqui. Se vocês perceberem aqui, ó, eles têm basicamente o mesmo tamanho, ou seja, a mesma escala. E eu vou colocar esses carros em ângulos diferentes. E enquanto isso eu vou explicar para vocês como que essas imagens elas se comportam de acordo com a mudança de ponto de vista. Porque é isso que é a perspectiva, como que os elementos de uma composição, de uma arte que você estiver fazendo, como que eles vão se comportar, como que vai ficar o tamanho de um em relação ao outro, de acordo com o distanciamento. Então são esses detalhes que fazem você conseguir transmitir perspectiva na sua imagem que você trabalha, no seu desenho, ok? Então aqui eu já vou começar a mudar a câmera de ângulo para vocês observar. Antes de eu mudar a câmera, eu já vou dizer algo para vocês aqui, aproveitando esse ângulo. O que você observa aqui, de acordo com a forma que está aqui? Você observa que a minha câmera ela está por cima aqui, ó. Ela está de cima para baixo. É óbvio, isso é uma coisa óbvia. Eu sei que vocês já perceberam isso. Porém, por mais que seja óbvio, às vezes a gente não tem essa compreensão quando você está fazendo e quando você está criando uma imagem, entendeu? Então o que eu quero dizer com isso? Você tem que aprender a pensar o seguinte, quando você for criar uma imagem: aonde que eu vou colocar o ponto de vista? O que é o ponto de vista aqui? A câmera. Aonde que a câmera está posicionada, entendeu? Então, esse é um fator que é muito importante. Você tem que aprender aonde você quer criar a perspectiva, o ponto do observador. Então agora eu vou mexer no ângulo para vocês compreenderem um pouco mais o que eu estou querendo passar para vocês aqui, ó. Aqui, percebe que as imagens já estão mudando de acordo com a mudança da câmera. Ok? Então aqui agora, ela já está nesse sentido aqui, ó. O ponto de vista está nesse sentido aqui, ó. E o que vai mudar nisso aqui? Tem um lance que é muito interessante, que vocês têm que aprender. Aqui eu estou usando um exemplo bem básico, porque não são carros reais e não são um cenário real. Mas o que você tem que entender? Aonde que está a linha do horizonte, ok? Então deixa eu explicar um pouco para vocês sobre a linha do horizonte, para vocês entenderem. A linha do horizonte, ela sempre vai estar na altura do olhar, na mesma altura do ponto do observador. Então, se a câmera está nessa altura aqui, ó, aqui vai ser a linha do horizonte. Então, basicamente é isso, ela fica na mesma altura do ponto de vista. Sendo assim, a altura da linha do horizonte ela vai oscilar de acordo com a altura do ponto de vista. Então, esses carros estão abaixo da linha do horizonte. Agora, deixa eu fazer algumas mudanças para vocês perceberem como é que a linha do horizonte vai mudar. Só um minuto. Pra vocês perceberem como é que a linha do horizonte vai mudar. Olha pra você ver, ó. Essa daqui, ó, nesse exemplo meu, é a minha linha do horizonte, ok? O que tá pra cá tá acima da linha do horizonte, o que tá pra aqui está abaixo da linha do horizonte. É basicamente isso. E eu tô mudando a altura da minha câmera, ó. Conforme eu coloco aqui, a linha do horizonte nem aparece. Eu vou abaixando a minha câmera, ó, a linha do horizonte lá, ó. Se eu abaixar demais aqui, ó, se eu estiver filmando de baixo pra cima, a linha do horizonte vai estar cá embaixo aqui, ó. Bem nesse rumo aqui, ó. Então isso aqui gera efeito de perspectiva. Se é que vocês me entendem, isso aqui também gera efeito de perspectiva. Quando eu passar por um exemplo prático, vocês vão perceber vocês vão ter mais compreensão do que eu estou falando. Porque aqui, como eu mencionei anteriormente, por não ser um cenário real, vai ficar um pouquinho mais difícil de vocês compreender. Mas eu acredito que já deu para vocês captar algumas coisas do que eu estou falando aqui. Então, ok. Agora, um outro lance interessante para vocês terem noção. Eu vou mudar esse carro aqui, ó, de ângulo.
e esse aqui vai ficar mais perto. Esse aqui vai ficar mais perto. Então o que ocorre aqui, pessoal? O que vai ocorrer? Tem duas situações aqui que é interessante para você conseguir criar efeito de perspectiva nesse exemplo aqui que eu vou citar para vocês. Qual que é? Se vocês observar uma coisa aqui, o que vocês vão perceber? Ó, eu mudei o foco para a câmera de trás e aqui para a imagem de trás, aqui eu mudei para a imagem da frente. Então tem isso também, tem essa questão do foco. Aonde você quer dar o foco? Você quer dar o foco na imagem que está atrás ou na imagem que está à frente? Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês não. O que eu quero mostrar para vocês? Quando eu iniciei o vídeo, eu falei para vocês que os dois carros têm o mesmo tamanho, basicamente os mesmos tamanhos. Tem formatos diferentes, mas a escala é a mesma, certo? E o que vocês podem observar aqui agora? Vocês podem observar que esse carro que está à frente aqui, ó, que está no primeiro plano, ou seja, perto da câmera, ou do ponto do observador, ele está bem maior do que aquele que está lá atrás, distante do ponto de vista do observador, ok? Então isso aqui também é efeito de perspectiva. Isso aqui também é um efeito de perspectiva. As imagens que estão no primeiro plano, ela sempre vai ser maior do que as imagens de segundo plano, que está no plano mais distante, ok? E a linha do horizonte, como eu mencionei anteriormente, ela tá ali, ó, tem aquela divisa ali, e ela vai oscilar de acordo com o posicionamento da câmera. Se eu fazer isso aqui, ó, olha pra você ver, que lá tá perto da linha do horizonte, a nossa suposta linha do horizonte, esse aqui já tá bem abaixo da linha do horizonte, ok? Se eu fazer isso aqui, eles vão estar, o Fusca aí vai estar mais ou menos no meio da linha do horizonte, e o outro quase em cima da linha do horizonte, entendeu? Então eu acho que dessa forma já dá pra vocês captar. Outra coisa que é interessante, você quer dar foco nessa imagem daqui, ó, essa imagem que está na frente aqui é onde você quer dar o foco, você percebe que aquela imagem do fundo lá, ela fica distorcida. A câmera do celular, que eu estou usando aqui uma câmera de celular, ela força muito esse desfoco ali, essa imagem distorcida, ok? Dá pra você modelar um pouquinho mais, não precisa deixar dessa forma. Mas o que você percebe? Que isso também é uma forma de efeito de perspectiva. Ou seja, as imagens que estão no primeiro plano têm mais definição, as imagens que estão mais distantes vai ser um pouco mais distorcida, ok? Então esse aqui é outro detalhe da perspectiva. Então eu vou fechar essa parte de observação, acho que já deu pra vocês entenderem um pouco mais aqui. E eu vou dar alguns exemplos práticos pra vocês aqui agora, utilizando aí o caderno, com alguns desenhos. Então agora vamos para os exemplos práticos. Vou colocar algumas imagens aqui na tela para me explicar para vocês e exemplificar tudo que eu falei aqui. Então, qual é a primeira coisa que eu gosto de observar numa imagem, quando eu vou reproduzir uma imagem, quando eu tenho a referência? Aonde está a linha do horizonte? E como eu disse para vocês, a linha do horizonte é uma linha imaginária que representa o nível dos olhos do observador. Ou seja, a linha do horizonte vai estar no mesmo nível dos olhos, na mesma altura dos olhos. Então, quando eu olho essa imagem aqui, o que eu vejo? Que o meu ponto de vista é basicamente esse aqui, ó. Ou seja, essa daqui seria a linha do horizonte. Quando eu defino a linha do horizonte, eu já sei como é que vai ficar cada imagem, de primeiro plano e de segundo plano. Se ela vai estar acima da linha do horizonte, se ela vai estar abaixo da linha do horizonte, no meio da linha do horizonte, igual esse aqui tá, é uma imagem que tá basicamente no meio. Então o primeiro ponto que eu analiso é onde está a linha do horizonte, e a partir de então eu começo a trabalhar imagens. Quando você tem a referência igual essa, ainda é melhor, porque você já vai olhando e reproduzindo, mas quando você está criando é crucial, quando você está criando uma imagem é crucial você entender isso que eu estou passando para vocês aqui, para fazer sentido a sua imagem, porque às vezes você vai ali, desenha um cenário, coloca as imagens ali de qualquer jeito, só que elas não têm uma harmonia com a perspectiva. Assim como eu falei para vocês, tem várias variáveis dentro da perspectiva. Às vezes se você tiver um outro objeto aqui, ele vai estar maior do que esse, um vai estar mais desfocado, outro vai estar mais nítido. Se você observar aqui, ó, nessa imagem aqui, as árvores que tem mais pro último plano aqui, elas vão estar todas distorcidas, desfocadas. Então, isso aqui cria efeito de perspectiva. Se você for trabalhar isso aqui com muita definição, bem definido, você não vai conseguir criar um efeito de perspectiva. Porém, se esses matos eles estivessem nesse lugar aqui, ó, nessa região aqui, eles iam estar bem nítidos, bem definidos. Então, tudo isso são efeitos de perspectiva. E no exemplo prático, o que a gente vai fazer? Como eu já sei aonde está a linha do horizonte, a primeira coisa que eu vou fazer é a linha do horizonte. Então, eu venho aqui na minha folha aqui, ó, e já defino a linha do horizonte. Aqui, após definir a linha do horizonte, eu posso usar alguns pontos de fuga. E o que é ponto de fuga? O ponto de fuga do observador é o local onde os olhos do observador estão na cena. A posição do ponto do observador afeta a forma como nós vemos a perspectiva na imagem. Então, o que eu percebo aqui? Ó, se aqui é a minha linha do horizonte, aqui é como se eu usasse esses pontos de fuga, essas linhas aqui, ó, para me criar pontos de fuga. Essa imagem é uma imagem simples que não tem muitos elementos envolvidos. Se tivesse mais elementos, ficaria mais fácil de mostrar para vocês. Vamos dividir aqui o meio. E aqui, ó, esse aqui vai ser um ponto de fuga que eu vou criar para mim fazer um efeito de perspectiva nessa linha aqui. Porém, a gente vai tampar parte dessa linha por causa do objeto que está em cima dela. Mas só para vocês entenderem como é que funciona o ponto de fuga, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não vou caprichar nesse desenho, só vou fazer um esboço, porque a ideia aqui é explicar para vocês o conceito, que é o importante. Quem quiser ver o meu trabalho, conhecer mais sobre o meu trabalho, então você que está chegando aqui agora, vai lá no meu Instagram que você vai ver imagem trabalhada lá, bem modelada. Porque eu não vou perder muito tempo aqui modelando essa imagem, não. O meu Instagram é @leandroabreu, _ aerografia. Então vai lá no meu Instagram lá que você vai ver o meu trabalho lá
Pra vocês terem noção. Beleza, então aqui eu já criei um ponto de fuga pra mim fazer um efeitozinho aqui nessa linha. Então, deixa eu só fazer um pouquinho mais forte aqui, que eu tô vendo que pra vocês aí vai ficar bem fraquinho. Eu já criei o hábito de desenhar bem fraquinho pra não poluir muito o papel, mas aqui eu vou dar um exemplo mais puxo pra vocês poderem ver aí, senão vocês não vão enxergar aí essas linhas que eu tracei aqui, ó. Essas linhas que eu tracei aqui. Então aqui o que acontece aqui, ó, já dá pra vocês terem uma noção. O que você pode observar aqui nesse exemplo que eu fiz aqui, ó? Você percebe que aqui, onde eu criei o ponto de fuga, essa imagem aqui, ó, ela vem enlarguecendo pra baixo aqui, ó, essa linha. Então ela começa mais juntinha aqui e ela vem ficando mais larga, conforme eu vou aproximando do primeiro ponto do ponto de vista. Ou seja, o que vai chegando perto da câmera aqui, a suposta câmera entre aspas, vai ficando maior, vai criando mais tamanho. E conforme eu vou distanciando, ela vai diminuindo o tamanho. Então isso aqui também é efeito de perspectiva. Então isso aqui também é um efeito de perspectiva também. Então, ok. E agora, o que eu observo nessa imagem? Isso aqui, ó, é tudo que está abaixo da linha do horizonte. Como que fica o que está acima da linha do horizonte? Que é essas outras coisas aqui, ó. Elas vão pegar mais ou menos esse nível aqui, ó. Vou criar um outro ponto de fuga para cá e um outro para cá, que é onde vai ficar os outros elementos que estão acima do ponto de fuga. Por cima aqui vai ter algumas nuvenzinhas aqui, mas isso aí também é outra questão. Então eu sei que pode estar um pouco confuso para vocês, mas conforme eu for encaixando as imagens aqui, vocês vão perceber. E aqui é onde está o objeto principal da cena, né? Que é o carro aí, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Ele está nesse local aqui, ó. Então vamos fazer um esboçozinho aqui bem básico aqui desse carro, pra gente já definir aqui onde ele está aqui na cena. Como eu disse, pessoal, o importante aqui, o principal é vocês entenderem o conceito, porque é isso aqui que vai fazer a diferença aí pra vocês aí na hora de criar suas imagens aí. Ok, então aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Basicamente é isso aqui, ó. Como eu disse, é só esboço, pessoal. Não vou modelar isso aqui, porque senão a gente precisaria de mais tempo aí pra fazer realmente aí uma arte pra vocês aí. O objetivo aqui é só exemplificar pra vocês entenderem como é que funciona a perspectiva. Então aqui, ó, o que eu tenho nessa imagem aqui? Por mais que ela seja uma imagem simples, de apenas um esboço, mas eu já tenho aqui um efeito de perspectiva, porque eu já consegui transmitir aqui aonde está meu ponto de vista. Quando você olha a imagem, você já sabe onde está meu ponto de vista aqui. Então isso aqui eu já consigo criar esse efeito. Se eu começar a colocar mais elementos aqui nessa imagem, ainda facilita mais esse efeito de perspectiva, ok? Algo bem interessante que facilita bastante para vocês compreenderem sobre as proporções. Tem um macete bem legal aqui que é como você criar algumas linhas. Essas linhas aqui, o ideal é com o passar do tempo você apenas imaginar elas. Então vou dar alguns exemplos para vocês entenderem aqui. É o seguinte, eu vou fazer algumas linhas na horizontal, só que conforme eu for descendo as linhas aqui, ó, eu vou chegando mais para perto aqui do primeiro plano, eu vou aumentando o tamanho delas, ok? Então isso aqui é como se fosse a escala, como se eu estivesse meio que dando um zoom aí, só para vocês entenderem. E daqui a pouco vocês vão entender para que serve isso aqui. Aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem aí, acho que está um pouquinho claro. Deixa eu reforçar aqui com o lápis mais escuro, só para vocês conseguirem visualizar aí essas linhas aqui que eu estou traçando aqui, ó. Pronto. Você pode fazer essas linhas para baixo do horizonte e para cima do horizonte também, vai servir para a mesma coisa. E para que serve isso aqui, ó? Isso aqui serve para mim trabalhar também perspectiva. Como que eu vou trabalhar perspectiva? Se eu for desenhar um certo objeto pra cá, ele vai estar maior, ele vai seguir. Isso aqui é como se fosse a escala. Conforme ele for entrando mais para perto da linha do horizonte, ele vai diminuindo o tamanho. Um exemplo, se tiver uma pedra aqui, ó, se eu começar a fazer pedras aqui, conforme eu for andando com ela, ela vai diminuindo. Ok? Assim como eu citei para vocês anteriormente, eu posso usar o mesmo objeto do mesmo tamanho, só que o que estiver mais perto do primeiro plano, ele vai ficar maior, e o que estiver mais longe do ponto de vista aqui da câmera, do observador, ele vai estar menor. Então, para isso que serve essa escala, para você seguir, e você fazer essa imagem daqui, vir outra e fazer aqui, eu vou seguir a mesma escala dessa daqui. Então, é como se você criasse escala. Nessa imagem de referência aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que aqui do lado, aqui, ó, tem, abaixo da linha do horizonte, tem alguns matos aqui, algumas árvores aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui alguns pontos de fuga, para mim criar escala para eles também. E como é que eu crio isso? Eu posso pegar de qualquer lugar aqui, ó, e criar aqui a dimensão aqui, ó. Criar aqui a proporção, aliás, melhor dizendo, a proporção aqui, ó.
Essas linhas aqui, pessoal, não se confunda com elas, que isso aqui é só um mapeamento para vocês entenderem, para ficar mais fácil. Mas com o passar do tempo é ideal que você só imagine isso aqui e não faça. Então o que seria isso aqui? Se eu for trabalhar a árvore aqui, ó, posso aumentar um pouquinho mais aqui, que elas, no final aqui elas estão bem maior. Então pode ficar dessa forma aqui, ó. O que eu posso fazer? Ó? E aqui eu já começo a fazer aí, ó, as imagens aí de mato. E aqui tá seguindo justamente essa explicação que eu tô dando aqui para vocês. Que é o seguinte, conforme ela vai lá conforme ela vai lá para perto da linha do horizonte, eles vão diminuindo o tamanho. Conforme vai chegando para cá, ó, ele vai aumentando o tamanho, porque eu estou chegando perto do ponto observador. Então, é isso aqui, é para isso que serve essas linhas aqui, ó. E aí depois que você vai fazendo e vai modelando aí, você vai apagando aí o que você já fez aí, ok? Essas linhas de marcação. Então é basicamente para isso que serve. Aqui, ó, como eu disse, aqui também tem aqui é onde está a linha do horizonte. Vou definir a linha do horizonte aqui, ó. Se tivesse montanha nessa imagem, aqui ia começar a fazer algumas montanhas aqui, ó. Só que aqui não tem, mas vamos imaginar que tivesse algumas montanhas, então pra cá seria montanha. E aqui, na parte de cima, algumas nuvens. Olha aí pra vocês verem que legal. E aqui eu vou dar outra dica pra vocês aqui no lance das nuvens, que é algo também que fica bem legal. Que se você fazer essas linhas traçando aqui, ó, você tem que seguir a mesma lógica que vem pra cá, você vai seguir pra cima também. O que é? Conforme a imagem por cima do céu, ou seja, nuvens, pássaros, qualquer coisa que tiver aqui acima da linha do horizonte, o que tiver pra cá ele vai diminuindo e o que tiver pra cima vai aumentando, ok? Da mesma forma que pra cá vai aumentar, pra cá também vai aumentar. Ou seja, as nuvens que tiver mais abaixo aqui, ó, elas vão diminuindo de tamanho pra me criar também efeito de perspectiva nas nuvens. Olha que legal. Então aqui, ó, eu já consegui criar efeito de perspectiva até nas nuvens, porque eu já estou mostrando que elas estão distanciando mais. O que vai ficando mais distante vai diminuindo de tamanho, ok? Embora o céu a gente sabe que não segue uma regra padrão, né? Porque as nuvens elas se formam de maneira natural. Então algumas nuvens vão ser muito grandes, outras muito pequenas, mas tendo isso aqui como base fica mais fácil aí para vocês conseguirem criar aí as imagens de vocês aí. Para cá também a gente vai fazer vou fazer alguns matinhos aqui para vocês aqui, pra vocês entenderem aqui, seguindo aí a mesma lógica. Então basicamente é isso aqui. Esse aqui é uma imagem com efeito de perspectiva. Tem um postezinho ali, ó, se eu começar a fazer postes aqui também do lado aqui, ó, eu posso seguir aqui, puxar outra linha para cá também, ó, para me criar outro ponto de observação aqui, ó, e começo a colocar postes aqui. Conforme eu aproximar, eu vou diminuindo o tamanho dos postes e afinando também. E com isso eu vou criando aí os meus efeitos de perspectiva. Olha só para vocês verem aí, ó, como é que fica legal. E aqui é um lance bem interessante de vocês observar, que é justamente o que eu estou falando para vocês aqui, ó. Todos esses postes, teoricamente, têm o mesmo tamanho, porém, o que está aqui perto do ponto observador está mais grosso e mais alto. E conforme eu vou entrando, ele vai afinando e diminuindo o tamanho. Então esse aí é o efeito de perspectiva. Eu acho que já deu para vocês entenderem aí. Eu vou apagar algumas linhas aqui para a imagem, o esboço ficar mais nítido aí para vocês. Então, é isso aí, pessoal. Aqui já consegui concluir esse exemplo para vocês. Eu acredito que deu para vocês entenderem aí como que funciona aí esse efeito de perspectiva. Vamos abordar agora outra imagem aqui. Essa imagem aqui ela tem um efeito de perspectiva bem legal, pessoal. Porque tá bem forçado mesmo esse efeito aqui de perspectiva, né? O que a gente observa aqui, ó? A gente observa que o ponto observador, ele tá aqui embaixo aqui, ó. Nessa região aqui. Ou seja, a imagem está acima da linha do horizonte. Quando você olha a foto, você percebe que a foto foi tirada de baixo para cima, ok? Então o ponto do observador está aqui embaixo, aqui, ó. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui já a linha do horizonte, já fiz aqui a linha do horizonte. E o ponto de fuga, ele vai estar cá no cantinho aqui, ó. Ele vai estar aqui no cantinho. Então eu vou puxar o ponto de fuga aqui no cantinho aqui, ó. Se você observar a imagem, o que você percebe? Essa imagem aqui, ela está afunilada para cá, ó. Que esse é um efeito de perspectiva, ela vem assim, ó, afunilada. Então com o ponto de fuga a gente faz aí, ó, define aí basicamente esse efeito dela aí, ó. Então é aqui que a gente faz aí, cria esse efeito aí de afunilamento através do ponto de fuga, dessa forma aqui, ó. Vou puxar uma linha aqui e aqui, ó, é basicamente isso aqui, ó. Conforme eu encaixar aqui a imagem, vocês vão entender. Deixa eu fortalecer aqui essas linhas aqui. Então aqui, ó, linha do horizonte.
E aqui é o ponto de fuga. Vou colocar PF, que é o ponto de fuga, para vocês entenderem aí, ok? E aqui eu vou encaixar a imagem nessa dimensão aqui, ó, que eu fiz aqui, entendeu? Então aqui é onde eu vou criar a minha imagem aqui, ó, nessa proporção aqui que eu defini aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso esboço aí, como eu disse, não reparem aí a simplicidade aí do desenho, mas é só mesmo para vocês entenderem aí o efeito de perspectiva. Quando você for fazer o seu desenho aí, você pode trabalhar mais seus detalhes aí. Aqui é uma simples ilustração desse efeito de perspectiva. Mas você já observa que é o que eu disse anteriormente, você já tem esse efeito, esse impacto visual aí, de efeito de profundidade, de volumetria, de proximidade. Como eu disse, a imagem que ela tem esse efeito afunilado aqui, e eu criei isso aqui depois que eu descobri que é onde está a linha do horizonte, criei o ponto de fuga. Então tá aí a importância de entender esse conceito aí, ok? Bem, turma, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender tudo isso que foi passado aí para vocês. Não esquece, treine bastante, observe bastante as imagens, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir transformar o nível dos seus desenhos, ok? Um forte abraço e até a próxima!